Olá pessoal, eu estou aqui para falar sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam sobre Maria, a mãe de Jesus. Nós observamos que Maria ela foi escolhida por Deus como uma mulher especial para introduzir Jesus Cristo, o Filho de Deus, na Terra, como um homem, como um ser humano. Então ela foi escolhida a dedo por Deus como uma das melhores mulheres de sua época. E quando Jesus Cristo estava em seu ventre, quando Jesus Cristo nasceu, ela tinha o papel de mãe do Senhor Jesus Cristo. Nós observamos, depois de um período, em acontecimentos, por exemplo, que quando Jesus Cristo estava fazendo a obra de Deus, a vontade do Pai de Deus, ela já estava em segundo plano. Como, por exemplo, existe uma citação de Lucas, capítulo 2, versículo 48, que Jesus Cristo estava no templo, e a mãe e o seu pai estavam à procura dele, ele já com 12 anos, e quando foram indagar a ele, nós estávamos da sua procura, ele virou e deu uma resposta severa. Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Então se observa que quando Jesus Cristo está fazendo a vontade de Deus, ele deixa sua mãe e seu pai em segundo plano. Observamos também outras citações, como por exemplo Mateus capítulo 12, versículo 46 e 47, que diz assim, ó: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Observa que Jesus Cristo colocou a sua própria mãe fora do grupo dos discípulos, do grupo que obedecia a Deus. Amém? Então nós observamos também outra citação que Jesus Cristo faz em João capítulo 2, quando sua mãe chega e diz assim, ó, não tem mais vinho. E ele também dá uma resposta severa a ela, que nós temos em comum, mulher, né? Na NVI, né? Na João Ferreira de Almeida está, que tenho eu contigo, que é mais ou menos a mesma coisa. Então observamos que ali vai outra resposta dura de Jesus Cristo para sua própria mãe, excluindo ela do grupo, naquele momento, daqueles que obedeciam a Deus. E uma outra citação de Lucas capítulo 11, nós observamos, por exemplo, que alguém foi falar para Jesus Cristo, bem-aventurada aquela que te deu a luz. Jesus Cristo respondeu, bem-aventurado aqueles que ouvem e ouvem a Deus e obedecem. Lucas capítulo 11, versículo 27 diz assim: quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Observamos mais uma vez que naquele momento Jesus Cristo estava excluindo Maria do grupo das pessoas que obedeciam a Deus. Então nós observamos aí uma humanidade de Maria. Existe uma cultura, existe um folclore, existe um mito de que Maria ascendeu aos céus. Isso é um mito católico, não existe na Bíblia a ascensão de Maria, só existe na Bíblia a ascensão de Cristo, em Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 24. Nós vemos a ascensão de Cristo, de Maria não tem. Resumindo todas essas coisas, todos esses versículos que eu passei para vocês. Maria foi uma mulher especial que Deus escolheu para colocar Jesus Cristo na terra. Ela não tem divindade hoje. Hoje ela guarda julgamento, como todas as pessoas que morreram, ou em Cristo ou fora de Cristo, todos passaram pelo tribunal de Deus. Nós observamos que a Bíblia tem 66 livros, e a Maria é só citada em apenas 4 deles. Maria, mãe de Jesus, é citada em apenas 4 livros, poucas citações, todas elas quando ela está interagindo com Jesus Cristo. Então observamos que os apóstolos em nenhum momento, depois da morte de Cristo, citou o nome de Maria. O apóstolo Paulo escreve 13 cartas e nenhuma delas cita o nome de Maria. O apóstolo João, ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, não citou ela nenhuma vez. Escreveu o livro de Apocalipse, não citou o nome dela nenhuma vez. Então observamos também Pedro, escrevendo 1ª e 2ª Pedro, não citou o nome dela nenhuma vez. Então não temos como colocar Maria como uma divindade. Ela foi uma mulher especial para Deus, para introduzir Jesus Cristo na terra, mas para por aí. Amém? É evidente que a Igreja Católica quis colocar como uma divindade, e isso daí é um folclore da Igreja Católica. Biblicamente isso não existe. Outro detalhe que nós precisamos observar. O reino de Deus, ele não existe gênero.
Quando indagaram Jesus Cristo de quem uma mulher ia ser esposa no reino de Deus, ele falou de ninguém. Porque lá no céu ninguém casa e ninguém se dá em casamento. Então nós observamos que no céu não existe gênero. A Bíblia jamais trata alguém do céu com gênero feminino. A Bíblia não existe nenhuma citação da palavra deusa. Não existe nenhuma citação verdadeira, falando-se de verdade, da palavra anja, né, no feminino. Nem de filha de Deus não existe uma citação no céu. Não existe a citação, por exemplo, de mãe de Deus. Não existe nenhuma citação no gênero feminino. Tudo no masculino. Por quê? Por um simples motivo. No céu não existe gênero masculino e feminino. São assexuados. Não existem sexo. Por isso, todos que herdarem o céu serão irmãos no masculino, porque não haverá gênero. Mesmo uma mulher aqui na terra que herdar o reino de Deus será um filho de Deus, nunca uma filha de Deus. No céu, aqui na terra, sim. No céu, não. Sempre no gênero masculino, porque seremos assexuados, não teremos sexo. Não nos casaremos, não teremos filhos no céu. Seremos todos irmãos e o Senhor Deus Todo-Poderoso como nosso Pai. Espero ter esclarecido vocês. Qualquer dúvida, coloque um comentário embaixo e eu terei o prazer de responder. Fiquem com Deus, Deus abençoe.